Próxima atração no canal 25. Salve corredores e corredoras, bem-vindos a mais um Fôlego 25. Vocês estão me vendo aqui na parte de trás do Autódromo José Carlos Patti, o Autódromo de Interlagos. E hoje eu estou aqui para a gente participar da maratona de revezamento Ayrton Senna Racing Day. Já é uma prova bastante tradicional aqui em São Paulo e tem um atrativo principal que é acontecer dentro do Autódromo de Interlagos. Então é a chance para quem gosta de automobilismo, para quem acompanhou a carreira do Ayrton Senna de perto, aí, que foi fã como a gente, de poder correr no espaço onde os pilotos aqui anualmente se encontram para disputar o GP Brasil. Então aqui a gente está na parte de trás dos boxes. Vocês estão vendo aqui atrás de mim a multidão de pessoas, o pessoal que se encaminha para a largada. Cada equipe tem um box de largada, então você entra pela parte de trás do box, atravessa a parte de dentro do box, onde geralmente os carros ficam posicionados, onde eles trocam pneus, etc. E tem acesso através do box até a pista até a reta de largada, que é a reta onde é a largada da Fórmula 1 mesmo. E é ali que vai ser dada a largada do Ayrton Senna Racing Day. É uma maratona de revezamento, como eu te falei, 42 km, podem ser corridos em equipes de 8 pessoas, 4 pessoas, em duplas, e a gente vai correr em dupla. Então, meu parceiro que vai comigo vai dar a largada, vai correr 21 km, depois vai entregar para mim e vocês vão acompanhar comigo o que é correr 21 km aqui em Interlagos, no Ayrton Senna Racing Day. Então fique com a gente, acompanhe essa matéria especial que a gente gravou para vocês aí. Pessoal, então a gente está tentando mostrar um pouquinho para vocês aí de como é essa prova e como é a estrutura que eles montam aqui no autódromo. Eu já vim aqui no autódromo umas 4 vezes na minha vida para assistir corrida da Fórmula 1 e a gente percebe pelo trajeto que é um trajeto que tem bastante subida. Vocês vão dar uma olhada comigo no decorrer da prova, vocês vão ver que é um trajeto que tem bastante subida, não é um percurso fácil, é um percurso com bastante aclive. E não tem uma sombra, uma árvore, não tem nada. Então não vai ser uma prova fácil. Se a gente analisar aqui o sol que está pintando, tudo leva a crer aí que nós vamos ter uma prova bastante quente. O pessoal veio bastante preparado, eu diria que 90% das pessoas que vão correr essa prova são pessoas que vão correr em grupos de 8 ou de 4. Não estou vendo muita gente com numeração para correr em dupla, mas vocês podem ver a quantidade de gente que tem aqui. Então, vocês podem ver a maioria com os numerinhos verdes. O pessoal com os numerinhos verdes é a turma que vai correr em até 8 pessoas. O pessoal com os numerinhos vermelhos é o pessoal que vai correr em até 4 pessoas. E o meu é essa numeração branca aqui, que é o que a gente vai correr em dupla. Então vamos ver o que dá, mas é muito bacana. A gente está aqui atrás da região do paddock, que normalmente é isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás de mim. É a região do paddock que normalmente é a área VIP de
todas as equipes e celebridades que vêm assistir a Fórmula 1. Então a gente está na área chique hoje, que foi tomada pelos corredores e pelos atletas amadores. Então é bem legal ver o pessoal aqui num lugar que normalmente não seria uma área nossa, né? Mas é isso daí. Estou acompanhando. Olha a quantidade de carro parado ali. São todos atletas que pararam o carro aqui gratuitamente nesse dia de corrida. Então para você dar a reta oposta, ali já para ver o pessoal correndo, descendo. Vamos acompanhando o dia de hoje aí, vamos ver o que rola. Vamos para a prova então, gente. Agora são 10 horas da manhã. O sol está bem forte. Vamos encarar 4 voltas no Autódromo de Interlagos. Vocês vão comigo. Então vamos embora. Pegando subida do café. A subida é bem acentuada. E o grande problema é que a gente vai ter que pegar ela 4 vezes. Então, psicologicamente, ela atrapalha um pouco. Mas o visual é muito bacana. A gente está dentro do autódromo. Gente, entrei agora na reta dos boxes aqui. Subidinha bem razoável. E a reta tem uma ondulação que a gente não percebe pela televisão. Vou mostrar pra vocês. Esse é o muro que o Alonso bateu em 2003 e que causou silêncio no autódromo. Esse daqui. Essa ondulação a gente não percebe nem quando assistiu o GP. É uma ondulação bem marcante. Pra gente correr dificulta, mas tá muito boa a primeira volta completa. Pessoal, terminando a segunda volta. São quase 11 horas. O sol tá muito forte. Vou dar uma visual da pista pra vocês. Eu tô numa entre safra de treino, descanso, e não tô tão preparado. Tô sofrendo pra terminar essa prova. Vamos pra terceira volta. O calor na pista deve estar uns 35 graus, mais ou menos. Vamos ver o que dá. Terceira volta, ficando para trás.
Deve estar uns 35 graus. Bem cansado. Com 1h16 de prova. A gente tá com 11h15 da manhã. Esse horário é realmente desumano. Estamos chegando para a terceira e vamos abrir a última volta para encerrar essa prova, que é um desafio grande. Bom, pessoal, estamos chegando na linha de chegada, última volta, 11h45, sol a pino, 40 graus, é a temperatura da pista. Queria dizer que foi muito bacana ter participado dessa prova, me trouxe de volta algumas lembranças de quando eu era moleque, vim assistir Grande Prêmio aqui. Além da memória do Ayrton Senna, que está sendo reverenciado aqui hoje, também queria lembrar das pessoas que participaram comigo desses momentos aqui nesse lugar. Então eu vou dedicar o programa de hoje a um grande amigo meu, Gustavo Tonoli, de longe a pessoa que mais gosta de Fórmula 1 que eu conheço e o maior admirador do Ayrton Senna que eu conheci também. Então, estamos chegando. Retão da linha de chegada. Obrigado pela companhia. Valeu. O Grupo Soban investiu numa nova unidade voltada à prevenção e ao estímulo de hábitos saudáveis. Viver de bem com a vida e estar em sintonia com você mesmo. Atividades orientadas, palestras, médicos à disposição e muita informação para a sua vida. Assim é a unidade de medicina preventiva da Soban. Soban, sua saúde é a nossa alegria. Presença global. Mais de 1 milhão de pares vendidos. Mais de 150 maratonas vencidas entre atletas profissionais e amadores. Eleito o melhor tênis para a competição pela revista Contra-Relógio. Sua tecnologia Wavespring permite um retorno de energia de 87% a 96% e reduz o pico das forças de impacto em até 20%. Acesse nossa loja online. Feel the difference. Be different. Spira. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o Fôlego. Eu estou aqui do lado do meu amigo, meu parceiro de corrida e repórter da revista Contra-Relógio, Sérgio Rocha. Eu mesmo. E a gente veio hoje aqui na Sport Hits do Maxi Shopping para bater um papo sobre tênis minimalista. Tênis minimalista? Tênis minimalista. Tá, ok. Vamos lá. É uma tendência de mercado, é um assunto em evidência que as pessoas devem estar lendo aí nas revistas especializadas e tem dúvida para saber o que é um tênis minimalista, Sérgio. A gente
vamos trocar uma ideia sobre isso? Vamos. Mostrar alguns exemplos aí de tênis para o pessoal. Qual a diferença de um tênis tradicional, um tênis normal, para um tênis minimalista, em termos de sola e de amortecimento? Bom, tênis minimalista é o seguinte, no conceito geral seria algo como o tênis que deixa o seu pé funcionar como ele foi feito para o seu pé, a sua função do seu pé, digamos assim. É o tênis que interferisse da menor maneira possível no jeito que você corre. Então, esse aqui, o Vibram Five Fingers, para ser um pezinho de macaco, sei lá, eu uso bastante, ou pé de lagarto, sei lá. Esse tênis tem os dedinhos separados, certo? E na teoria, quando você corre descalço, você gera menos impacto na corrida. Por quê? Porque você começa a pisada pela parte da frente do pé e não pelo calcanhar, certo? Mas isso você tem que saber usar essa técnica corretamente. Isso é o que a gente hoje trataria do que há de mais minimalista no mercado. Hoje seria o Five Fingers? Hoje aqui no Brasil esse talvez seja o único realmente grande tênis minimalista. Tá. Né? E como que a gente pode explicar para o pessoal quais são as vantagens do tênis minimalista hoje em relação ao que era utilizado com mais amortecimento, tênis com mais amortecimentos, que era até algum tempo atrás o que havia de mais moderno no mercado? As pessoas falavam assim, o tênis mais moderno que tem é o que tem um amortecimento mais com mais volume, que te dá um conforto maior na corrida. Essa tendência hoje mudou e como que a gente pode posicionar o pessoal que está vendo em casa em relação o que o tênis minimalista tem de bom para te proporcionar? Bom, na verdade, essa teoria do tênis minimalista, da técnica de você usar um tênis desse, é que você não precisa, teoricamente não precisaria de amortecimento para correr, ou dessa proteção que as grandes marcas falam, olha, a corrida tem muito impacto, então eu vou proteger você do impacto com muito amortecimento, não vou deixar seu pé fazer um movimento de pronação, de supinação, uma coisa que você vai abordar depois. Tá. Eu vou deixar seu pé funcionando assim, a pisada mais natural possível. Então essa coisa tem mudado, porque teve a publicação de um livro, que você deve ter lido, não sei se você leu ainda, Nascido para Correr, do Christopher McDougall, é um jornalista americano, um livro que fez muito sucesso, que fez que as pessoas pensassem diferente sobre essa coisa da corrida. Né? Então o tênis, para ser minimalista, ele tem que ter algumas características, né? Por exemplo, ele tem que ter a forma larga. O que é a forma larga? Você tem que, como a gente falou, que ele precisa simular o que seria você correr descalço, ele precisa ter a forma larga para que o seu pé se mexa da melhor forma possível dentro dele, né? Então você vê que os tênis, ou não, o tênis convencional, aqui ele tem esse bico um pouco mais estreito, certo? O tênis minimalista, em geral, ele é muito mais aberto. Por exemplo, aqui eu tenho um outro exemplo aqui, da Saucony. Esse é o Rattori. Ele tem uma plataforma bem larga, aqui da frente bem grande para o pé se mexer naturalmente, né? Para não ficar estreito ou ficar parado para ele se mexer. Outra característica que tem que ter é que não pode ter diferença de altura entre o calcanhar e a frente do pé, que é uma coisa tradicional nos tênis tradicionais de corrida, você tem um calcanhar mais elevado que a parte da frente do pé. Né? Nesse caso aqui fica bem evidente, né? Exatamente. Aqui, ó, esse tênis aqui, ele tem 1 centímetro, ele tem drop zero, que a gente chama, então não deve ter essa mudança. Porque o nosso pé no chão, ele é reto, você não altera a postura do corredor. Outra coisa, ele tem que ser totalmente flexível, né? Tem que mexer para todos os lados. Esses tênis aqui são um pouco mais... Você não consegue. Consegue mexer. Então, teoricamente, para explicar para o pessoal... Não pode ter amortecimento. Nenhum. Você tem que sentir o chão. Esse é o segredo de toda a história. Então, teoricamente, o tênis minimalista ele não tem amortecimento no calcanhar e ele te força, entre aspas, a pisar naturalmente, como você pisaria se estivesse descalço. Exato, porque quando você corre com tênis tradicional, você, em geral, começa a pisada com o calcanhar, né? Quando você começa com o calcanhar, isso é uma coisa conhecida sobre o pessoal de corrida, que tem um momento de break, né? Que você vem aqui, ou está no chão, atenção. Você começa aqui, tem um momento de break, então quando o seu pé ele se parasse, o movimento por alguns milissegundos, mas é que esse movimento, quando você vai com o calcanhar, ele reflete na articulação, nas articulações e não na musculatura. E ele te dá um impacto... E gera um impacto maior do que você começasse com a parte da frente do pé, que
que você, quando esse impacto é absorvido pela musculatura do pé, pela panturrilha e pela coxa. Eu acho que é legal falar sobre isso em relação ao teste da corrida natural. Esse eu li também, você vai me corrigir se eu estiver errado. Naturalmente, se você tira o tênis e vai correr descalço, na praia, por exemplo, sim, você vai perceber que as pegadas que você deixa, o impacto que você gera na areia, não parte provenientemente do calcanhar, e sim da metade do pé para frente. Ou seja, quando você está sem o tênis, você não joga o peso do seu corpo no calcanhar, você joga na parte intermediária e da frente do pé, que seria a corrida natural. Né? Você é um especialista nisso, porque eu sei que você corre descalço, ou com tênis minimalista, então acho que é mais indicado para explicar isso. Naturalmente, o ser humano, então, sem o tênis, não pisaria com o calcanhar, pisaria com a metade do... Porque se você pensar bem, qualquer atividade que a gente faça que envolva o impacto nas pernas ou no pé, você nunca usa o calcanhar para fazer. Né? Então, veja bem, você descer uma escada, você não desce a escada usando o calcanhar. Você não pula a corda, que são saltos sucessivos, você não pula a corda pisando com o calcanhar. A corrida nada mais é do que os saltos sucessivos. Então, por que você vai usar o calcanhar para a corrida se vai gerar mais impacto na sua articulação? Então, quando você tira, você pega ou você vê uma criança correndo, uma criança tirar o tênis, tirar o crocs, deixar ela correr por aí, você vai ver que ela nunca vai usar o calcanhar, é instintivo do ser humano. Em cima desse assunto que está super em evidência, dessa tendência, algumas marcas de tênis investem em alguns tênis intermediários, né, que não são tênis minimalistas, mas também não são os tênis convencionais. Isso. A gente tem alguns modelos aqui para mostrar também. Como identificar um tênis intermediário que faria a transição, né, entre o tênis convencional que você está acostumado a correr, que as pessoas estão acostumadas a correr, para o tênis minimalista, ou até seria protagonista no caso de mudar o tipo de passada, o tipo de pisada. Como identificar esse tênis e como que ele age na tua pisada? Bom, identificar é meio complicado. Porque, não, como estava dizendo das características, tem que ter algumas características básicas para você considerar um tênis minimalista. Algumas marcas têm feito os tênis, que a gente chama de tênis reduzidos, que eles começam a tirar, começa a diminuir a altura do calcanhar em relação à frente do pé. Por exemplo, se não me engano, o Kinvara, que é esse tênis da Salcon, ele tem 7 milímetros de diferença entre o calcanhar e a frente. Mas ele já tem uma diferença pequena. Mas ele já deixa de ter o suporte medial, né, que é que em geral fica postado aqui no meio do tênis para evitar arco, que ele torça, né, um anti-torção. Ele já não tem mais isso aqui. Ele é bastante flexível, só que ele tem a forma um pouco mais estreita, não é totalmente larga, e ele tem essa diferença aqui do calcanhar. Mas é um tênis muito leve, né? Basicamente, quando você vê um tênis, muitas marcas têm usado, meu tênis é minimalista, esse é um tênis minimalista, daí você precisa estar atento para saber quais são as características. Nesse caso é um tênis reduzido. Exatamente. E agora o pessoal deve estar querendo saber em relação a essa mudança de procedimento. Se eu corro com um tênis convencional, como esse tênis aqui, né, que você muda para esse. Essa mudança eu acho que deve ser uma mudança complicada. Talvez, não sei se o interessante seria de repente adquirir um tênis intermediário, um tênis reduzido antes, para você ir acostumando com esse novo tipo de pisada, de impacto que vai gerar a tua corrida, antes de vir para uma opção como essa. Qual que é? Tem que ser tem que sentir. Na verdade, tem que ser essa é uma decisão do corredor mesmo, né? O cara pode ir para o tudo ou nada, 880, pegar esse aqui e sair correndo, ou com o reduzido. Mas com o reduzido você tem um tempo de adaptação menor. Com esse aqui você tem que ter muito mais cuidado na hora de for usar, para exatamente tentar ver o que está acontecendo, tentar perceber como é que seu corpo vai responder a esse tipo de tênis. Por isso que a gente recomenda que você nunca compre um Five Fingers e, beleza, vou correr 10 km com ele. É muito comum isso acontecer, porque o cara fala, nossa, que delícia, eu estou correndo como se eu estivesse descalço. E corre 10 km de uma vez. E quando você tem que fazer uma adaptação mais gradual, porque é um estímulo que o teu corpo não está acostumado. Né? Vai sentir dor em lugares que você não estava sentindo? Isso porque, por exemplo, vai estimular muito a panturrilha. A panturrilha é um músculo curto, assim como é o bíceps. Demora muito mais tempo para fortalecer. Então você precisa de um tempo para a sua musculatura se adaptar, que você consiga correr naturalmente, sem sentir dores musculares esquisitas, por exemplo. No teu caso, essa adaptação, o que te motivou a correr com o tênis minimalista e como foi toda a adaptação? Bom, na verdade, isso aconteceu há 3 anos aproximadamente. Eu
tive uma lesão durante um treinamento para uma maratona, eu tive uma síndrome do piriforme. O piriforme é uma musculatura que fica que junta a bacia com o fêmur, e quando eu pisava com qualquer dava um choque bem aqui nessa parte. Então eu terminei a maratona, corri com a maratona mesmo com a dor, dei um tempo de 1 mês mais ou menos para voltar a correr. Eu voltava a correr e continuava sentindo a dor. Eu achava que, não, de repente eu fico esse tempo sem correr, não vou sentir mais nada. E falei, bom, sei lá, vou comprar um Nike Free, né? A Nike foi a primeira que fez um tênis assim, ele simula a corrida descalça e tal. Coloquei esse tênis no pé, fui correr, não senti a dor. Falei, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. Então eu encomendei um desse aqui pelo correio, né? Chegou, não tinha no Brasil ainda, encomendei, chegou, comecei a correr com esse tênis. Cometi alguns erros de adaptação, né, de querer fazer muito rápido a transição, tive alguns problemas, aí falei, peraí, eu vou tirar tudo do pé, vou aprender a correr descalço primeiro. Vou aprender a correr descalço para ver o que eu estou fazendo de errado com o Five Fingers. Daí tirei, comecei a correr descalço e comecei a testar outras coisas. Daí fui correndo mais com o Five Fingers, comecei a correr com essa sandália que eu tenho aqui também. Fui testando alguns tênis minimalistas também nesse período e nunca mais tive nenhum problema. Nenhum tipo de lesão. Exato, daí mudou com essa mudança da técnica, agora para mim tá tudo tá aí. Um mar de rosas, digamos assim. Sérgio, queria te agradecer a tua presença, obrigado. R$10. Obrigado à Contra-Relógio. Obrigado à revista Contra-Relógio por fornecer conteúdo pra gente, pro programa Fôlego. É um prazer muito grande. É uma fonte de informação pra gente, bastante importante, então a gente sempre conta com vocês aí pra estar trazendo pro telespectador, né, pro pessoal que acompanha o Fôlego em casa, o que há de tendência, o que há de informação, de novidade sobre o mundo da corrida. Beleza. Obrigado. Falou, cara. Valeu.